Fala meus amigos, por aqui Dom Emanuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui novamente com o César Adames. Legal explicar que a gente gravou no mesmo dia os vídeos, né? Por isso que a gente não trocou figurino. Mas o que importa aqui é a informação. Obrigado mais uma vez pela presença, meu amigo. Obrigado e hoje, pelo convite. O tema é bem legal, né? É um tema que você domina bastante, que é destilados. Harmonizam com charuto? E quais deles, que não são todos, né? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo e esclarecer um pouco, dar uma ideia para vocês sobre o universo dos destilados geral. Não é uma masterclass, não é uma coisa tão longa assim, mas para a gente entender quais são as bebidas destiladas que a gente tem no mercado. César, a gente escuta muito falar que o destilado, né, é uma harmonização coringa para o charuto, mas nem sempre, né? Nem sempre. O que a gente pode classificar, o que existe de destilado hoje aí no mundo? Bom, a gente tem hoje 7 famílias de destilados. A gente tem vodka, gin, tequila, cachaça, rum, brandy e whisky. São essas 7 famílias que cada uma delas tem as suas subdivisões. Certo. E aí, vamos lá. O whisky é uma harmonização coringa com cachaça, você acha? Ou depende? Combina super bem, mas acho que é importante a gente explicar para o pessoal um pouco da composição de cada uma delas. Quando eu falei para vocês que são 7, a gente tem aí, dessas 7, você tem o que classifica-se White Spirits, são bebidas brancas, bebidas transparentes que não passam por barril. E o Brown Spirits, que é aquela que passa por barril e ganha mais sabor. Sim. Quando a gente fala de White Spirits, a gente tem vodka, gin, cachaça, tequila e rum. Quando a gente fala de Brown Spirits, a gente tem aí de novo a cachaça, o rum e a tequila, porque você tem duas versões, a branca e a envelhecida. E aí entra o brandy e o whisky. Os dois primeiros, quando a gente fala de vodka e gin. Vodka é um destilado neutro. Não tem cor, não tem sabor, não tem aroma. Então, a vodka é um destilado já criado para fazer drinks? Ele é uma bebida que surge Rússia, Polônia, tem uma briga dos dois aí para ver quem foi o primeiro a produzir. Nesses países você tem o costume de se beber ela pura. Pura. Exatamente. Mas quando a gente vem para o hemisfério aí ocidental, você tem ali 90% é coquetelaria. É uma bebida coringa. Tanto a vodka quanto o gin. O gin. O que é o gin? O que difere a vodka do gin? O gin é um destilado neutro com adição de botânicos. Certo. Que botânicos? Primeiro, zimbro. Se não tiver zimbro, não dá para chamar de gin. E você tem outros botânicos, casca de laranja, casca de limão, coentro. Certo. Normalmente são 9 botânicos a somatória, mas você tem aí, por exemplo, um gin que é o Monkey 47, são 47 botânicos. Aí é um pouco do marketing, da história, porque eu sinceramente não acho que se 2 deles não vierem trabalhar amanhã, você vai sentir diferença no gosto dele. Mas por ser um destilado, eu até brinco, eu falo assim que gin é uma vodka saborizada, porque você usa um destilado neutro. E aí você coloca os botânicos. E os botânicos, quando você prova o gin, ele te dá aquele frescor e é uma coisa muito sutil, que provavelmente o charuto vai passar por cima. Sim. Gin, você também não consome o gin puro. O gin, normalmente, você utiliza para fazer clássicos da coquetelaria, como o Dry Martini, e o gin tônica, que está muito moda hoje em dia. Então, você vai ter bastante gelo, gin e água tônica. Ele é extremamente refrescante, não estou dizendo que não combina. É uma bebida refrescante, é uma né? possibilidade. É um bom acompanhamento. Exatamente, né? Mas aí você está falando de um drink. A gente está falando aqui basicamente de destilados. Sim. Então, vodka pura e gin puro dificilmente vão combinar com o charuto, porque o charuto vai passar por cima. A mesma coisa quando você fala de tequila. Tequila você usa o agave. O agave tem um toque vegetal.
O tequila branco, o charuto passa por cima. Cachaça e rum, a base é a cana-de-açúcar. Também você tem um toque vegetal, lembrando sempre que o rum é um pouco mais adocicado que a cachaça, porque a diferença básica de cachaça e rum é que cachaça você produz a partir do caldo de cana e o rum você usa o melaço. O que é o melaço? É uma redução. Eu tenho caldo de cana, eu vou aquecer aquilo, vai evaporar e você vai concentrar o açúcar. Entendi. Então, na hora que eu for fazer esse destilado, ele vai ficar um pouco mais açucarado. Então, voltamos aí, 7 famílias. Das 7 famílias, a gente descartou vodka e gin, cachaça branca, rum branco e tequila branca por conta de tudo isso. Aí a gente vai ficar com foco nos brown spirits, os que passam por barrica, que vai te dar uma complexidade de aroma, sabor, e aí a gente volta, falamos de tequila, cachaça, rum, brandy e whisky. Vamos começar falando de tequila. O tequila, você tem ali o agave, e aí para ser tequila, você tem que usar no mínimo 51% de agave. Só que aí você tem classificações, você tem o ouro, você tem o gold, você tem o añejo, tá? O reposado. Então isso significa o tempo que fica na barrica. Uma tequila gold, ouro, que é a que a gente encontra no mercado aí, qualquer supermercado você vai encontrar. Aquilo é edição de caramelo. Entendi. Então, não tem nada de envelhecimento. Não tem nada de envelhecimento. O ideal é você pegar ou um repossado, que é no mínimo 2 anos, de 1 ano para cima de madeira, ou um añejo, que é muito mais tempo. E aí vai combinar super bem com o charuto. E até interessante falar que a tequila que a gente conhece aqui no Brasil e a que as pessoas consomem no shot, né? Exatamente. E essas boas tequilas, elas são degustadas igual um whisky, Você tem até taças específicas para ela. Não é o shot, eu não sei se é uma criação, você até pode me ajudar, se é uma criação da própria México ou do americano, porque pelo que eu conheço dos meus amigos mexicanos, eles comentam que existem tequilas muito de alto nível que você degusta igual um whisky, né? É muito do momento. O shot está ligado ao quê? Aquele grupo de amigos, a festa, aquela coisa do vamos ficar bêbado hoje e tal. Tem o seu mercado. Óbvio que o produto tem um preço mais em conta e a qualidade é uma qualidade básica. Eu não gosto da palavra, ele é ruim. Não existe produto ruim, porque se tivesse produto ruim, não ia para o mercado. Existe produto que é feito com uma matéria-prima ou um processo de produção mais elaborado do que o outro, que é mais simples. A própria cachaça. A gente tem a cachaça de coluna, que são os alambiques para você produzir, cachaça de coluna e cachaça de alambique de cobre. Se você pegar uma marca, a gente tem aqui 4 grandes marcas, uma das maiores é a 51. E você pega uma 51 branca e você vai comparar com uma cachaça branca de alambique, uma Leblon, os dois procuram trabalhar com os melhores alambiques, com o melhor tipo de cana, só que o alambique de cobre, ele te dá uma coisa que no mercado a gente chama de congêneres, são os aromas e sabores. O cobre é muito melhor do que uma coluna de aço inox. Sim. Então, são momentos. Quem é o meu público para 51? Qual o público para Leblon? Se você fizer uma caipirinha com 51, vai ter uma qualidade. Se você fizer uma com Leblon, vai ter uma outra. Certo. Agora, aí vai depender do volume, se é uma grande festa, se é o drink que eu estou fazendo em casa. De novo, não tem certo e errado, é questão de gosto e a questão de sabor, uma vai te dar um diferencial do outro. Agora, quando a gente fala de cachaça, falamos de tequila, quando a gente fala de cachaça, você tem uma grande parte dos produtores que usa barris de carvalho, só que a cachaça é a única bebida no mundo que trabalha com mais de 20 tipos de madeiras nacionais. Entendi. Amburana, bálsamo, jequitibá. Então, cada madeira vai te dar um gosto diferente, depende do tamanho do barril, quanto menor o barril, maior o contato com a madeira, mais aroma e sabor, e uma outra variável que é tempo. 2 anos, 4 anos, 6 anos, quanto mais tempo, mais interação e mais sabor. Você vê, além da cachaça, que tem essas variáveis, a gente pode analisar o rum. O rum, como eu tinha falado anteriormente, ele é feito com melaço.
Então ele vai te dar um toque mais adocicado e aí você coloca ele no barril. Os grandes produtores de rum normalmente utilizam barricas de carvalho. Certo. E aí, quando a gente fala de rum, o Caribe inteiro produz rum. Tá? Você tem ali Cuba, República Dominicana, Nicarágua, México, Venezuela. Tá? São estilos diferenciados, por quê? Isso tem muito a ver com quem foi o colonizador daquele país. Você tem os espanhóis que chegaram primeiro, pegaram a grande maioria das ilhas e do território ali da América Central. Logo em seguida você tem os ingleses e por último os franceses. Então o espanhol, e aí Cuba é o precursor, ele trabalha com um estilo que eles chamam de rum ligeiro. É um rum mais adocicado, um rum mais equilibrado, e isso é muito comum da gente encontrar em Cuba, República Dominicana, Nicarágua. Quando a gente pega o rum inglês, e aí a gente está falando de Barbados, Jamaica, Sim. já é um rum que eles chamam de spiced rum. Por quê? Porque você tem a adição de canela, de cravo, um toque apimentado, ele é mais escuro, o teor alcoólico é mais elevado, tá? E por fim a gente tem o rum das colônias francesas, Guadalupe, Martinica, Guiana, e aí eles fazem um rum que eles usam caldo de cana. Bom, mas se ele usa o caldo de cana, é cachaça? Aparentemente Parecido. sim, mas você não pode chamar de cachaça, então é o rum agrícola. Entendi. O rum agricole, como eles chamam lá, que é muito semelhante ao que a gente tem na cachaça. São estilos diferentes que vão combinar ali, cada um deles com algum estilo de charuto. Desses destilados que a gente está comentando aqui, algum desses ele tem essa denominação de origem, como existe, não é destilado, mas champanhe, conhaque, single malt tem algumas premissas também. A própria cachaça também tem algumas regras para que seja denominada cachaça. O rum, a tequila, você falou que a tequila tem... Tequila tem o CRT, que é o Conselho Regulador de Tequila, Certo. que administra tudo isso. E é uma bebida registrada, então você usa o agave. Se eu plantar agave no Brasil e produzir um destilado a partir do agave, eu posso vender, mas eu tenho que dar um outro nome, não posso chamar de tequila. Uma pergunta, uma curiosidade, mezcal e tequila, qual que é a diferença? Basicamente, a primeira bebida que surge é o mezcal. O mezcal é feito de uma variedade grande de agave. Sim. O agave é uma planta que tem diversas subdivisões, tá? A vitis vinifera, você tem Malbec, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc. No agave você tem espadinho, você tem vários nomes ali de regiões distintas. Um belo dia, dois produtores, o Bernardino Souza e o José Cuervo, se reuniram e falaram, poxa, vamos criar uma bebida diferenciada? Vamos. O que a gente vai fazer? Vamos escolher um tipo de agave. E aí eles escolheram um agave azul. Entendi. E aí... Essa é a diferença. Essa é a diferença. É o tipo do agave. Tequila, você só pode usar o agave azul, ou agave de Weber, que é o nome técnico dele, e só pode ser produzido na cidade de Tequila. Isso foi quando começou, depois aumentou as áreas. Certo. Mas então você tem aí uma escolha de um tipo de agave e uma região, ou algumas regiões hoje no mapa lá do México, que você pode produzir tequila. Outra coisa também que você tem de diferencial é o seguinte, o agave é uma planta que você tem que fazer a cocção dela para transformar aquele aspecto vegetal e gerar o açúcar, porque o açúcar é necessário para eu colocar levedura transformar açúcar em álcool. Sim. Então, no tequila, você faz a cocção da planta ou em fornos de barro ou em autoclaves de metal. No caso do mezcal, você tem ali um buraco na terra, onde você coloca a lenha, aí você coloca o agave, coloca fogo na lenha, aquilo começa a fazer o processo de cocção e você cobre com uma lona. Uhum. Então o que vai acontecer? O agave vai ter o toque defumado. E aí você vai ter a grande diferença de mezcal para tequila, quando você, além da variedade de agave que é diferente, além do processo de cocção e das regiões, o mezcal sempre vai ter um toque defumado que o tequila não tem. Então, eu diria assim que
ele, para algumas pessoas, pode ser mais interessante para charuto do que o tequila. Caramba. E a gente tem quase nada aqui, é muito difícil Aqui no encontrar, Brasil né? não tem, porque o grande problema é que o mescal são pequenos produtores. Então você não tem ali o capital necessário para fazer o marketing, para você ir para fora. Então ele é um produto que basicamente está no México, nos Estados Unidos você encontra, mas ele não é tão popular quanto o tequila. O tequila criou-se grandes empresas hoje que estão no mercado global, no mercado mundial. Sim, tá? sim, é uma bebida que tem muito popular, né? Sim, digamos sim. assim, né? Então você vê, a gente falou de 3 bebidas que tem a sua versão branca e a sua versão envelhecida, tequila, cachaça e rum. Aí a gente vai para a 6ª bebida destilada, que é a família que mais filhos tem, eu brinco, é o brandy. Brandy, por denominação, é um destilado de uva. Aí, quando você fala de destilado de uva, o que você faz? Colhe a uva, espreme para ter o suco de uva. Certo. Com o suco de uva, você coloca a levedura, transforma açúcar em álcool e você tem o vinho. A mesma uva que se usa para vinho. A mesma... A espécie, né? Porque a uva que você encontra no Sim. mercado é uma, Sim, é legal falar. Exatamente, Parece são óbvio, mas variedades, não é. são variedades diferentes. diferentes. Por exemplo, você fala de conhaque, que é o brand mais conhecido. O brand, o conhaque é uma DO, é uma denominação de Sim. origem, é a bebida com registro mais antiga, de 1300, Caramba. e você usa 3 variedades, a Colombar, Folle Blanche e Uni-Blanc. É muito raro você encontrar um vinho da variedade Colombar ou a variedade Folle Blanche. Uni-Blanc, conhecido também como Trebbiano na Itália, às vezes você encontra. Ou ele entra na composição de alguns vinhos que são blend, que Sim. você faz a mistura. Então, conhaque. Conhaque é DO, denominação. O próprio conhaque faz ele tem uma frase que ele fala o seguinte: todo conhaque é um brand, mas nem todo brand é um conhaque. É que nem uma banda, né? Exatamente, porque é uma DO. Aí você vai para a região de Armagnac. É outro brand francês que é uma DO, que usa Colombar, Folle Blanche, Uni-Blanc e Baco, uma 4ª variedade. Sim. Então, você já começa a ter alguns diferenciais. Vamos para a Espanha. Espanha, você tem o brand de Jerez. Jerez é um vinho fortificado que usa a variedade, no caso, para fazer o brand, você usa a variedade Airém, tá? E aí você tem uma DO, que é Jerez, onde você vai fazer o brand de Jerez. Ah, mas eu posso fazer um brand em qualquer outro lugar do mundo? No Brasil, no Chile, na Argentina? Pode. Só que aí, como você não tem uma DO, você vai chamar só de brand. Então, eu tenho conhaque, armagnac, brand de Jerez, brand. Pisco. Pisco é um tipo de brand. Aí você tem o pisco chileno e o pisco peruano. Tem as suas variedades de uvas diferentes. No Peru você só encontra o pisco branco. No Chile você encontra o pisco branco e o pisco envelhecido. Tá? Portugal, você tem a aguardente vínica. Aguardente vínica é outro destilado obtido a partir da uva, do suco de uva, do vinho, que eu vou destilar para ter a aguardente vínica. Então, brand... Que é maravilhoso, hein? Exatamente. Você tem aqui 6. Conhaque, armagnac, brand de Jerez, brand, o pisco e aguardente vínica. Tudo isso eu fiz a partir de um vinho. Mas da uva sobra a casca e a semente. Você pega casca e semente, coloca lá para fermentar. Você vai fazer uma bebida fermentada, que não é vendida. Sim. Ela é simplesmente feita para destilar. Uhum. E aí eu vou ter mais 4 filhos nessa família. O mais clássico, o mais tradicional, que não fez registro de DO, é a grappa. A grappa surge na Itália, sim, mas a Itália não registrou isso. Então hoje você pode ter grappa no Brasil. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Não fez a DO. Então, grappa, aí eu tenho a bagaceira em Portugal. Bagaceira, o próprio nome já diz, bagaço. Tem aguardente vínica de um lado, bagaceira do outro.
Uma é feita com o vinho, outra é feita com casca e semente. Então, temos aqui a grappa, a bagaceira. Na França, eu tenho o marc, que é feito com... Você tem marc da Borgonha e marc de Champagne. Marc de Champagne é feito com cascas e sementes das uvas que foram usadas para fazer champanhe. E por último, na Espanha, você tem o Orujo. Então, veja só, uma família de bebidas, brand, 10 possibilidades. Um polvo, né? Exatamente. polvo. E aí, quando você fala de conhaque você tem o VS, VSAP, XO, que aí a gente pode fazer um vídeo falar de conhaque exclusivo. E degustar aqui um Martel, um Hennessy, exatamente, seria uma boa. Exatamente. Então, você vê, brand, 10 famílias. E aí a gente vai para o último, que é o whisky. No whisky, a gente tem hoje produção global. Qualquer país do mundo que não tenha preceitos religiosos que não permite o álcool, você pode ter produção de whisky. Eu classifico os whiskies em 4 grupos: blended, Sim. single malt, Tennessee whiskey e bourbon. Então, o que é o blended e o que é o single malt? Isso é muito interessante porque muitas pessoas têm dúvida. O blended e o single malt, o primeiro que se tem notícia é o single malt. Single malt é malte único. O único malte, que é a cevada. Então, você faz uma cerveja. Cerveja é um fermentado. Você usa 4 ingredientes para fazer cerveja: água, malte, levedura, que transforma açúcar em álcool, e o lúpulo, que dá conservação. Sim. E também dá sabor. Hoje você tem lúpulos aromáticos e tudo mais. Quando você vai fazer um whisky, você faz uma cerveja, só que sem lúpulo. E vai ser uma cerveja extremamente adocicada. Uma cerveja que tem um teor alcoólico de 10 a 12, porque eu preciso desse teor alcoólico para jogar no meu alambique e fazer uma dupla destilação. Então, tudo começa com single malt. Até que um cara, 200 anos atrás, o John Walker, tinha uma mercearia, um armazém de secos e molhados na cidade de Kilmarnock, na Escócia, e ele tinha vários barris numerados que eram os fornecedores locais que mandavam o single malt para ele. Aí o que acontece? O single malt do barril 1 vendia, do 2 não vendia. O 3 não vendia, o 4 vendia pra caramba, o 5 não vendia. E aí, você como comerciante, o que eu vou fazer com o 2, com o 3 e com o 4 que não está vendendo? Pô, se esse 5 vende pra caramba, deixa eu misturar um pouco do 5 com o 4. Aí deixa eu misturar com um pouco do 2. Que ano isso, mais ou menos? 200 anos atrás. A Johnny Walker completou, foi ano 2020, agora completou 202 anos atrás. Caramba. Aí o que acontece? Ele começou a fazer o blended malt whisky, porque era uma mistura de single malts. Até que em 1840 ali, um cara criou o alambique de coluna. A Nias Coffey é o cara que cria o alambique de coluna, que era mais barato a produção, mais rápido, e eles começaram a usar outros grãos. E aí deu uma suavizada no single malt, que era uma bebida mais potente. Quando eu digo mais potente, não tem nada a ver com teor alcoólico. Sim. Normalmente, Sabor. todos os destilados que a gente está falando aqui começam com 40 Sim. de grau alcoólico. Já é legal, né? Exatamente. Aí ele era muito mais potente. Pô, vamos dar uma suavizada, começa a usar uísque de grãos. E aí barateou muito. E o que aconteceu? Você tem aí uma popularização do blended whisky, que a gente está falando de Johnny Walker, de Chivas, de Ballantines, tá? White Horse, que é um produto fácil de beber, happy hour, muito gelo e um preço mais acessível. Tem desde produtos de entrada até mais caro. Exatamente. Tá? Bom, esses são as duas classificações, blended e single malt, que você encontra hoje. O cara fala, mas o whisky japonês, blended ou single malt? E o canadense, blended ou single malt? E aí vamos esclarecer uma coisa também que é interessante no blended. Blended de 12, 15, 18. Nesse blend de destilados que tem nessa garrafa, o mais novo é o que está na garrafa. Pode ter mais antigos, é isso? Exatamente. A legislação escocesa, ela tem um critério que ela determina o seguinte: se você botar no rótulo 12, o malte
O ingrediente mais novo, quer dizer, o ingrediente não, o tempo de barril, tem que ser 12 anos. 12 anos. Você está lá engarrafando 12 anos, sobrou garrafa. Você precisa envasar? Pega barril de 13. Pega barril de 14. Pega até barril de 15. Pô, mas o 15 eu uso para fazer o 15 anos. Então a próxima vez você calcula, não compra tanta garrafa. Mas se no rótulo diz 18 anos, o mínimo de envelhecimento ali é 18. E uma pergunta também legal. Qualquer um desses destilados que a gente está comentando aqui, principalmente da família que vai com charuto, envelhece depois de engarrafado? Não. Nenhum deles. Então Nada. não adianta você deixar a sua garrafa lá, tem 12 anos, mas está aqui há 10 anos, né? Você tem 22 anos de história. Mas agora, você não tem melhoria de produto. Não. Pelo contrário, dependendo onde você guarda a garrafa, por exemplo, você tem em casa uma prateleira e pega sol, você tem a incidência de luz. Não vou nem falar de calor. Sim. Então isso pode alterar. Outro problema, dependendo do invase, às vezes você tem cápsulas, que é o screw cap, às vezes você tem o que a gente chama de semicorcho, que é rolha e o pedaço de madeira, que é o mais comum no single malt. Se você não consumir, ele pode ressecar. E aí talvez entre um pouquinho de oxigênio, que não é uma coisa que vai mudar totalmente a bebida, como acontece no vinho. O vinho vai evoluir para um vinagre. Sim. No destilado, ele não mata o destilado, mas ele perde aquela característica ideal. Então o ideal é você ir consumindo com moderação sempre. E uma coisa que eu sempre recomendo para o whisky evite ter 10 garrafas abertas ao mesmo tempo. Por quê? Você vai consumindo, a hora que você consome, você vai deixando uma área com oxigênio. Certo. Então, um whisky, uma garrafa de 1 litro, se você consome, a nossa dose aqui no Brasil é de 25 ml, no Reino Unido, na Escócia, é de 25. Aqui no Brasil, 50 ml, uma garrafa de 1 litro dá 20 doses. Então, se você é um cara muito comedido do ponto de vista de beber somente no sábado, você tem 20 doses que dão 20 semanas. 20 semanas, você tem aí 5 meses. Tá tranquilo, seu bebê, não tem problema. Agora, para que eu vou deixar o uísque aberto 1 ano e meio? Então, ao abrir, consuma com moderação ou convide os amigos para acabar com a garrafa logo. Boa, tá? boa. E aí, para o single malt, é feito somente com 1 grão, que é a cevada. O blended, você pode usar outros grãos. Você pode usar trigo, centeio, arroz. Aí depende muito do que você vai fazer. Mas o conceito blended e single malt é mais trabalhoso. Você tem que usar o alambique de cobre. Você tem que colocar 10 mil litros daquela cerveja para destilar e obter 1000 litros de um destilado. Sendo que esses 1000 litros, você vai ter a parte de cabeça, coração e cauda. Cabeça é aquele álcool mais pesado. O coração é a parte que te interessa, que é 75%. E a cauda já é um álcool que não interessa muito. Então, 10 mil litros vira 1000 litros de destilados, mas na realidade eu só uso 750. 750 litros que eu ainda vou ter que deixar no barril maturando por um bom tempo. Dá bem mais trabalho. Então, dá muito mais trabalho. Por isso que aí você terminou aquilo, você tem que tirar o líquido, tem que limpar, tem que fazer a manutenção. Cobre é um produto que você tem que estar sempre deixando ele o mais próprio para o trabalho, porque o tempo ele vai deixando usinabre, ele vai ficando verde, então você tem que fazer cuidar, tem que cuidar, dá mais trabalho. A gente chama de batelada ou batch. Você vai fazendo lote por lote. O de coluna não, você engata ali uma mangueira com líquido e você faz direto aquilo ali. Que legal. E aí e o Tennessee? Aí a gente vai para os Estados Unidos, onde, por definição, o Tennessee Whiskey e o Bourbon eles estão na categoria de American Whiskey. E a matéria-prima fundamental é o milho. Então ele tem uma legislação federal, tá? É uma das poucas bebidas que a gente tem aí que tem essa legislação que determina que você tem que fazer, usar no mínimo 51% de milho, certo. Tem que usar carvalho branco norte-americano,
e você só pode usar o barril uma única vez. Ah, e outra coisa, mínimo 2 anos. No escocês é 3 anos, o mínimo. Tá? Então não tem uísque escocês com menos de 3 anos, não tem uísque americano com menos de 2 anos. Essa legislação faz com que você tenha ali uma junção de milho, mínimo 51%, ninguém usa 51%, normalmente o pessoal usa 70%, 70 e pouco. E o resto? Bom, o resto pode ser cevada, trigo, centeio, tá? Certo. O milho, ele é extremamente adocicado. E quando eu uso um barril novo de carvalho branco, o que vai acontecer? O barril vai te dar um toque de baunilha. Então sempre o uísque americano, ele puxa para um doce. E aí normalmente ele é sempre utilizado na coquetelaria. Entendi. E isso é interessante. Aí você ter Bourbon e Tennessee Whiskey, eles são exatamente iguais até onde eu falei. A única diferença que você vai ter do Tennessee Whiskey, primeiro, estado do Tennessee. O Bourbon você faz no Kentucky, mas você pode usar qualquer outro estado para fazer. Só que o Tennessee Whiskey, além de ser só no estado do Tennessee, você ainda tem um processo que eles chamam de charcoal mellow, que é um processo de filtragem por carvão. Depois que você obteve o líquido transparente, o destilado, você vai colocar ele num encanamento que vai ficar gotejando num tanque de 4 metros de altura, cheio de carvão de bordo, tá? Que é uma árvore canadense, e aí esse carvão vai filtrar o produto, vai aparar as arestas dele. Lá no fundo, depois que passou, sai transparente e você coloca no barril, que vai dar todo adocicado. Entendi. E tudo mais. Então, diferença de um Tennessee Whiskey para um Bourbon é somente o Charcoal Mellow. Certo. E quando a gente fala de Tennessee Whiskey, você tem aí a marca mais conhecida, que tem 90% da produção, que é Jack Daniels. Você tem uma outra marca chamada George Dickel, que tem 5%, e outros pequenos produtores. Bourbon, aí você tem Jim Beam, Maker's Mark, Blanton's, Woodford Reserve, Wild Turkey, Buffalo Trace, é uma quantidade muito maior. Muito maior. Isso. Maravilhoso. Então a gente pode resumir aqui que para acompanhar o charuto, dê preferência aos destilados que passam por envelhecimento. Exatamente. Repetindo aí, recapitulando, tequila, cachaça, rum, brandy e uísque. Qual é o ideal? É o que eu costumo sempre dizer, experimente. Experimente. Faça testes, até porque tem uma variável dupla. Às vezes eu descobri que o single malt X combina com charuto. Qual charuto? Pode combinar com o charuto marca tal cubana. Talvez não combine com a marca X da Nicarágua. Sim. Ou com a marca Y do Brasil. Sim. Você pode descobrir, olha, o single malt esse aqui é ótimo para combinar com charuto. Mas qual charuto? Um exemplo clássico, por exemplo, são poucas empresas que fazem isso. A Dalmor. A Dalmor tem um dos whiskies, ela tem lá o seu 10, 12, 15, 18. Cigar, né, uma coisa ela assim. tem um que chama Cigar Malt. Cigar Malt. Que foi desenhado para combinar com charuto. Reza a lenda que o Master Blender, ou Master Distiller, que é o Richard Patterson, ele desenhou aquilo para harmonizar com o Partagás D4, que era o charuto preferido dele. Sim. Mas fica a teu critério definir aí. Vai se muito combina. do gosto pessoal. Exatamente, também, né? Exatamente. Então não dá para cravar. Eu brinco sempre que se eu fosse escrever um livro fazendo essas harmonizações, ia vender uns 3 ou 4 exemplares. Por quê? Porque está baseado no meu gosto. Sim, é uma coisa que tem que agradar o paladar de cada um, que é muito específico. Exatamente. Né? Por isso que a memória olfativa é muito importante. Sim. Não é o importante é sempre você tomar nota, porque a memória atrai a gente. Se você não tomar nota, fica um pouco complexo você lembrar das combinações. Mas a minha recomendação sempre é experimente e tome nota. Maravilha. César, obrigado pela aula. Comenta aqui embaixo, pessoal, qual que é a sua harmonização preferida com destilado, qual destilado que você mais gosta de acompanhar com seu charuto. Espero que você venha mais vezes aqui no canal. Quer deixar um último recado? Vai ser um prazer, pode contar comigo e, pessoal, contamos aí com os comentários para ver quais são as harmonizações que vocês curtem aí. Maravilha. Obrigado pela presença de todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar joinha. Por aqui, Dom Emanuel. Até a próxima. Um abraço.